E o Fernando Schiller está aqui conosco da mesma maneira que o Cláudio Zaidan. O Schiller está em conexão, em processo de conexão. Em connection. Mas em processo de conexão. O Cláudio Zaidan chegou, cumprimentou o Cláudio Humberto. Vamos começar por ele, depois a gente continua então com o Schiller. A respeito da decisão de ontem da Câmara. Eu disse aqui no começo do programa, o Zaidan, que a gente não pode elogiar, né? É igual ontem goleiro. Ontem elogiamos o Senado, né? Aí o que aconteceu na Câmara? É igual goleiro. Você não deve elogiar antes do jogo. Né? Juiz também não. Mas é o seguinte, essa decisão é imoral, é vergonhosa, esse projeto é vergonhoso, é imoral. Ele atenta, ao fim, contra o princípio da representatividade. Ele atenta contra a democracia, portanto. Não é? E são tantos os pontos, inclusive esse, que permite que políticos ficha suja sejam eleitos, já que seus casos terão até a data da posse para serem analisados. Não é? Podem até não tomar posse, mas você não tem aquela barreira clara, objetiva, condenado em segunda instância. É ficha suja? Não pode. Ou seja, estão jogando no lixo uma lei que já tem 9 anos, não é isso? A lei da ficha suja. Ficha suja. Exato. Estão jogando no lixo. Segundo, volta a história, já bastante comentada, inclusive por vocês há pouco, dessa vergonha, que é um sujeito, por exemplo, que se torna réu por Caixa 2 ou por corrupção, já que houve recentemente uma decisão do Supremo que, de certa forma, separa as coisas, né? Tanto que joga para a Justiça Eleitoral casos de Caixa 2. Não importa. Importa que um sujeito que meteu a mão no dinheiro público ou usou o cargo para ganhar dinheiro indevidamente, né? Usou sua influência, usou sua capacidade de tomar decisões para favorecer empresas ou pessoas físicas, ele vai ter dinheiro público para se defender, para pagar os seus advogados. É mais um ataque ao dinheiro público. Outro dia, o Megali conversava aqui, eu acho que é o relator. Eu peguei a entrevista rolando, mas me pareceu que era o relator da matéria. Sim, o senador o Everton lá. Exato. O Everton lá. Exato. O que ele argumentou? Por que volta? E aí a coisa mais, digamos, a menos deletéria, que é a volta daquele fatídico horário... Eleitoral. Não, horário político, não é nem o eleitoral, horário partidário. Não é? Aquelas inserções fora do período de eleição. Alguns partidos têm 20 minutos. Antigamente era segunda e quinta, né? Exato. Bom, ele disse que isso aí é muito importante porque a política está sendo criminalizada, né, pela imprensa e, portanto, é fundamental que os partidos possam falar com as pessoas. Primeiro, os partidos têm seus meios para falar com as pessoas, né? Inclusive meios digitais aí, né? Rede internet, rede social, página na internet, site, portal, etc. Não falta dinheiro para isso. Então isso é uma bobagem e outra vergonha. E mais, essa história, isso talvez seja o mais grave, do sujeito poder usar dinheiro público, né, à vontade, das emendas. Porque para que tem emenda? Para o cara... Para construir ponte. Uma escola, uma estrada, para asfaltar uma estrada, não é? Para construir um postinho de saúde. Teoricamente, para fazer o bem para a comunidade. Para a comunidade, quer dizer, o princípio da emenda parlamentar... O Schiller Schiller já está aqui conosco quando quisermos. Claro, né? E o Schiller já pode falar com muito mais propriedade sobre isso. Quer dizer, a emenda parlamentar, o princípio dela é ótimo. Ou seja, estão desvirtuando a representatividade e, portanto, estão desvirtuando a democracia. Porque os caras vão usar dinheiro para a própria campanha, um dinheiro que deveria ir para a ponte, para a escola, para o posto de saúde. Esse projeto é vergonhoso e imoral. Bom dia, Schiller. Tudo bom, Zé Paulo? Eu estava escutando aqui, eu concordo em gênero e número grau. Acho que o que aconteceu ontem lá, fazendo uma análise um pouco mais para trás, quer dizer, o Congresso Nacional, a gente tem analisado aqui, ele ganhou um novo protagonismo, né? Eu falo do presidente Bolsonaro não ter lá a coalizão majoritária, a gente conversou várias vezes sobre isso. Então o Congresso hoje ele tem mais capacidade de tomar decisão, ele funciona mais rápido, ele tem pauta própria. Isso tem sido saudado por muita gente, né? Eu mesmo tenho feito algumas colocações nessa direção, que é positivo para aprovar a reforma da Previdência andou rápido. O Rodrigo Maia é uma espécie de primeiro-ministro, ele literalmente está comandando a negociação da reforma tributária. O Congresso aprovou coisas interessantes esse ano, a nova lei das agências reguladoras, a MP da liberdade econômica e tal. Agora,
esse negócio tem um custo. Né? O custo é o seguinte, o Congresso é protagonista para aprovar a reforma, mas também é protagonista, também tem poder para aprovar regras de autoproteção. Né? E vamos lá, o Congresso aprovou reserva orçamentária no primeiro semestre, lá em maio, para emendas coletivas de bancada. Está lá na Constituição, até 1% do orçamento para execução obrigatória de emenda de bancada. Depois aprovou o fundão eleitoral, depois aprovou aquela lei das fake news. Então, se você compartilhar uma fake news ou uma notícia falsa, que seja considerada falsa, sobre algum político, você pode pegar até 8 anos de cadeia. Olha, eu não conheço país do mundo que tem uma lei desse tipo. Depois aprovamos a lei contra abuso de autoridade. Muita gente pode achar que ela é uma lei que defende o indivíduo, o cidadão, etc., mas no fundo é uma lei de autoproteção do sistema político. Né? E finalmente chegamos às regras eleitorais. Né? E aí tem a teoria do bode na sala, quer dizer, a lei colocou uma série de pontos exagerados, tipicamente exagerados, né? Em relação aos quais a sociedade reagiu. Você teve lá no Congresso ontem, anteontem, entidades, no Instituto Etos, Transparência Brasil, etc., pressionando para retirar a questão que mais pegou foi a questão dos sistemas contábeis próprios, né, qualquer sistema disponível no mercado. Então, isso tiraria muito da transparência do controle, porque você não usa a padronização da justiça eleitoral. O fato é que, o que aconteceu? O Rodrigo Maia, que é um craque nesse processo, ele disse o seguinte, olha, vamos tirar alguns bodes aqui que a gente tinha colocado, ou que tinham entrado, mas fica o mais importante, né? Quer dizer, o que é o mais importante? O fato de poder usar o recurso público para os advogados, né? O fato de ter as doações fora do teto limite do gasto de campanha também para utilizar para os advogados. E, na minha opinião, o inciso 9º do artigo 44, que permite o pagamento de multas, encargos, débitos com a justiça eleitoral. Porque isso tira boa parte do risco do político. Imagina, você cometeu uma irregularidade eleitoral, você vai ser multado, não é? O que acontece? Paga com dinheiro público. Então, quer dizer, isso para mim é o mais curioso desse processo, desse projeto todo, não é? Que você use o advogado com dinheiro público já é muito estranho. Agora que você pague a multa, então você não tem custo nenhum, literalmente você não tem custo nenhum. Essa questão, eu vi o Cláudio colocando, é exatamente isso, quer dizer, a lei da ficha limpa, né, ela foi relativizada. Por quê? Porque se você tem problema junto à justiça eleitoral, né, você teria, pela lei atual, a não ser que o presidente Bolsonaro vete, pela lei atual, você precisa estar quites com a justiça eleitoral, você não pode ter ficha suja até a inscrição da sua candidatura. Né? Agora esse prazo foi prorrogado até a posse. Então é possível que o eleitor eleja um deputado, um vereador, enfim, né? Ele caia depois. Então primeiro ele é eleito, depois se ele for julgado como sendo inelegível já na posse, né? Ele cai. Então a votação fica prejudicada. Na minha opinião é absurdo isso. Quer dizer, quando você entra no processo eleitoral, você já tem que estar com a ficha limpa, você tem que ser plenamente elegível, porque senão você está submetendo o eleitor a uma incerteza, não é? Até uma espécie de fraude, porque você está votando em alguém que eventualmente não poderá tomar posse. Então parece muito equivocado toda essa legislação. Vai haver uma pressão muito forte em cima do presidente Bolsonaro para vetar muitos desses itens. Vai ser que nem uma nova lei do abuso de autoridade. Vai ter pressão popular, pressão social, e eu acho que o presidente deve vetar algum desses artigos.